Boa noite, a paz do Senhor Jesus a todos que estão assistindo e que vão assistir esse vídeo, aleluia. O meu nome é Juliana, eu sou missionária e eu venho contar um pouquinho da minha história, do meu testemunho para edificar a sua vida, daquilo que Deus fez na minha vida, aleluia Jesus, e dizer para você que Jesus ele pode mudar a tua história, que ele pode fazer na tua vida também, se você crer, aleluia. Se você entregar a sua vida para Jesus, aleluia, e confiar nele de todo o seu coração. Mas antes de estar contando um pedaço do meu testemunho, aleluia Jesus, aleluia, eu vou contar meu testemunho em várias partes, aleluia. Creio eu que serão 3 partes, porque eu estarei dividindo, mas essa daqui será a primeira parte e que esse testemunho possa edificar a tua vida e que você possa ver que Deus ele realmente muda a história, aleluia. Mesmo quando tudo parece perdido, Ele faz, Cristo faz o milagre na nossa vida, amém? Eu quero, antes de qualquer coisa, aleluia, eu quero deixar aqui um versículo da Bíblia que fala muito ao meu coração, aleluia, no decorrer da minha trajetória com Cristo, aleluia, lá no Salmo 121, aleluia Jesus, aonde fala: levanto os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra, aleluia. Esses 2 versículos marcaram a minha história, aleluia, no decorrer, porque por muitas vezes, aleluia, eu não pude contar com ninguém, por muitas vezes eu estava somente eu e Deus, aleluia, e todas as vezes que eu me sentia sozinha, que eu me sentia abandonada, aleluia Jesus, o Senhor falava muito forte ao meu coração, aleluia, nesses 2 versículos, aleluia, aonde diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem dos céus, aleluia, vem do Senhor que fez os céus e a terra, aleluia Jesus. Aleluia, eu vou fazer uma oração, aleluia, para já começar a contar um pedacinho do meu testemunho. Essa primeira parte eu quero contar um pouco do meu nascimento, quero contar um pouquinho da minha infância, aleluia, para você, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, Papai amado, Papai querido, obrigado por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Obrigado por até aqui, Senhor, ter nos ajudado. Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu coloco cada vida, Senhor, que vai ouvir esse testemunho, Senhor. Pai, que o Senhor possa tocar em cada coração, que esse testemunho possa, Senhor, trazer esperança para cada coração, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, é isso que eu te peço. Muda a história, Senhor, desta mulher, deste homem, Pai, que vai assistir, Senhor, esse testemunho, Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que o Senhor possa fazer a Tua obra, em nome de Jesus, amém? Aleluia, Jesus. Que o Espírito Santo possa nos conduzir nessa noite, aleluia. Para mim já é noite, eu não sei o horário que você vai assistir, aleluia, mas seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus, amém? Vamos lá, aleluia. Eu quero contar um pouquinho da minha fase quando criança, aleluia. Aleluia, sei muito pouco do meu nascimento, aleluia, mas sei algo fundamental porque Cristo, através de uma missionária, revelou para mim, aleluia, glória a Deus, que foi o momento da concepção da minha mãe, que quando ela descobriu que estava grávida, aleluia, foi uma gravidez que ela não aceitava, aleluia, que ela tentou abortar, mas Cristo tinha um plano muito maior. Na palavra dele diz que antes que nós fôssemos formados no ventre da nossa mãe, o Senhor já nos conhecia e o Senhor já havia nos chamado pelo nome, aleluia. E esse versículo eu creio que o Senhor, ele traz algo muito forte ao meu coração, que pode o homem, aleluia, pode a mãe, pode, aleluia,
o pai rejeitar um filho, mas o Senhor, Ele não rejeita, aleluia, a minha vida e nem a sua, aleluia. Então vamos lá, agora eu vou começar a contar, aleluia, o que eu sei, aleluia, o que eu passei, aleluia, e o que eu senti, amém? Eu vou tentar resumir o máximo possível, aleluia, para, aleluia, não ficar muito longo o vídeo, amém? Aleluia, Jesus. Aos 2 anos de idade, aleluia, eu fui abandonada pela minha mãe, aleluia, dentro de uma casa vazia, aleluia, Jesus, ao qual ela saiu, aleluia, e isso é o que eu sei, é o que as pessoas contam pra mim, aleluia, não sei se isso é verdade, aleluia, porém é o que eu sei, aleluia, que ela me abandonou, aleluia, em uma casa fechada, aleluia, e foi embora, aleluia, e ali eu fui encontrada praticamente sem vida, praticamente quase sem vida, aleluia, pelo meu pai de sangue. E meu pai de sangue não tinha como me criar, não tinha como ficar comigo, aleluia. Ele trabalhava, aleluia, na época em uma madeireira. E ele me levava, no começo ele me levava junto com ele, só que eu voltava toda cheia de picada, de pernilongo. E ele então achou melhor, aleluia, me entregar para uns parentes dele, que eram primos, aleluia, dele, para eles me criarem, aleluia. E aos 2 anos de idade eu fui entregue para este casal, aleluia, cuidarem de mim, aleluia, Jesus, aleluia. E assim, eu me lembro muito pouco disso, porém, eu sei também coisas que me contaram, aleluia, que o meu corpo, quando eu vim morar com a minha família adotiva, o meu corpo era cheio de feridas, aleluia, que eles cuidaram de mim, aleluia, curaram as feridas. Só que aos 4 anos de idade algo ficou muito marcado no meu coração, que eu não esqueço até hoje, que foi algo que marcou a minha história, eu creio, aleluia, um fato de que a minha mãe verdadeira, aleluia, não vou citar nomes, aleluia, ela chegou na casa da minha mãe, ela veio com brinquedos, ela me deu, só que eu tinha muito medo dela e ela tentava se aproximar de mim de todas as formas, mas era algo assim, eu era uma criança, creio que as pessoas falavam muito mal dela ou até mesmo eu sentia alguma coisa, né? Não sei explicar, aleluia. Mas aos 4 anos de idade aconteceu algo que marcou. Ela chegou na casa da minha mãe adotiva com uma criança, com um menino, aleluia, e falou o nome, aleluia, do menino. Eu vi esse bebezinho, aleluia, glória a Deus, e aquilo ficou marcado na minha história, aleluia. O nome dele, aleluia, é Mike, aleluia. O nome da minha mãe verdadeira é Valdete dos Santos. É só o que eu sei, eu não sei mais nada, aleluia. Eu não conheço os meus irmãos, aleluia, por parte dela. Não conheço ela, se eu ver ela, não conheço, aleluia. Mas isso marcou a minha vida, aleluia. Eu nunca mais me esqueci desses nomes, aleluia. Aleluia, do nome do meu irmão, aleluia. Que é algo que eu creio que um dia, aleluia, eu não sei como, não sei de que forma, mas o Senhor, Ele vai preparar o nosso encontro, aleluia. Mas eu creio que isso tudo acontecerá no tempo de Deus, aleluia. E também teve uma outra coisa que eu não esqueço, que aconteceu na minha infância, que a minha mãe adotiva, a minha mãe biológica chegou, aleluia, me convidando para ir comer um doce num bar que ficava de frente à casa da minha mãe. E eu não queria ir, tava chovendo e ela começou a querer me levar na marra. E a minha mãe adotiva me pegou no colo e uma ficou puxando no braço esquerdo, a outra no braço direito.
E eu ali chorando muito, porque eu não queria ir junto com ela, aleluia, Jesus. E isso também me marcou muito, e depois disso eu fiquei sabendo, a minha mãe ficou sabendo, né, a minha mãe adotiva ficou sabendo que ela estava com um carro parado atrás desse bar, aleluia, e esperando, aleluia, que fosse me levar, aleluia, e me jogar naquele carro, e me levar embora, eu creio. Porém, não eram os planos de Deus, esses não eram os planos de Deus para minha vida. Bom, da minha fase quando criança, bebezinha, eu lembro muito pouco, porque eu não fui criada pela minha mãe de sangue, eu fui abandonada. O meu pai também não fala muita coisa, né? E isso é o que eu sei. Mas eu quero contar um pouquinho da minha fase já depois, com 6, 7 anos pra frente. Enquanto meu pai adotivo era vivo, a minha vida era uma bênção, aleluia, na casa da minha família adotiva. Eu tinha tudo, era uma criança feliz, aleluia. Mas ainda quando meu pai estava vivo, começou a acontecer algumas coisas meio estranhas. Só que como criança eu não entendia, né? E não passava maldade na minha cabeça. Só que coisas piores começaram a acontecer depois que meu pai adotivo morreu. Porque ali eu me vi numa casa, no meio de uma família que eu sentia como se eu não fosse amada. Eu sentia como se eu fosse uma empregada da casa, eu não podia falar muita coisa, eu não podia sair para brincar com as amigas, porque a minha mãe ficava brava, não gostava muito. E isso me marcou bastante, e na escola também isso me prendia um pouco, porque eu sempre me senti inferior às outras pessoas. Eu era muito desprezada, tanto em casa quanto na escola. Eu falava com todo mundo, mas eu não conseguia fazer amizades, eu não tinha amizades na escola, eu sempre ficava mais sozinha. E eu lembro de uma vez que na escola, aos 8 anos de idade, eu tinha perdido já o meu pai. E eu lembro que tinha uma professora que não gostava de mim de jeito nenhum. E aquela professora começou a brigar muito comigo, os alunos começaram a tirar muito sarro de mim. E eu fiquei assim, como se eu tivesse possuída. E eu creio que eu fiz isso para que as pessoas tivessem um pouco de medo de mim, para que as pessoas parassem de zombar de mim. Só que foi pior, porque aí eu ficava mais isolada ainda, porque as pessoas tinham medo de chegar perto de mim. Aleluia. E isso me marcou muito, aleluia, na minha infância. E cada vez eu ia me recuando mais, porque, aleluia, às vezes eu ia falar com a minha mãe e eu não tinha muita voz, porque minha mãe não queria ouvir, aleluia, o que eu tinha para falar. Eles não tinham tempo para me ouvir, eles não queriam me ouvir. Eu lembro que ainda quando meu pai estava vivo, eles tinham uma barraca na beira do rio. E uma certa vez chegou um homem com uma lancha e, como toda criança, eu fiquei fascinada naquela lancha, porque a minha família era uma família assim que não tinha muito recurso, não tinha muito dinheiro, e como toda criança fica fascinada com essas coisas. E esse homem começou a se aproximar, fazer amizades comigo, e eu sempre fui uma criança muito dócil, fazia amizade com todo mundo, falava com todo mundo. E ele pediu pro meu pai, pra minha mãe, deixar a gente dar uma volta de lancha. Eu fui dar uma volta de lancha com ele. Porém, aleluia, na lancha não aconteceu nada. Só que depois, a gente brincando na água ali, eu brincando, ele perto. E aí eu pedi para que ele me ajudasse a chegar num tronco de árvore que ficava um pouco mais fundo. E quando eu cheguei nesse tronco de árvore, ele veio por detrás e ele começou a passar a mão nas minhas partes íntimas.
foi algo que me deixou muito constrangida, com medo. E eu saí imediatamente dali, subi para cima, para onde a minha mãe e meu pai estavam. Só que eu não tive coragem de falar para ninguém, porque eu tinha medo do que eles iriam pensar. Eu tinha medo deles ficarem bravos comigo. Aleluia, Jesus, por mais que eu não entendesse o que estava acontecendo. E tiveram coisas que marcaram muito, muito a minha história e que fizeram feridas muito profundas. Aleluia, Jesus. E com a morte do meu pai, isso foi piorando muito. Aleluia. Eu lembro que teve uma época que a minha mãe trouxe a minha irmã mais velha para morar na nossa casa. Ela tinha 2 filhos. E esses 2 filhos dela começaram a pegar dinheiro escondido e a minha mãe me acusava de ladra. E eu falava que eu não tinha pegado, mas não resolvia nada, não adiantava nada eu falar que não era eu. E isso foi passando, e eu lembro de uma vez que a minha irmã, essa minha irmã que morava na casa da minha mãe, um certo dia eu já estava com mais ou menos 10 anos de idade, e ela num ato de fúria, ela começou a brigar comigo. Aleluia, eu estava fazendo almoço, eu não lembro ela lavando roupa, eu nem lembro por que a gente começou a brigar, mas a gente brigava muito, aleluia. E tinha uma prima minha fazendo uma faxina na casa da minha mãe, aleluia, e ela escutou a briga. A minha irmã pegou um chinelo e jogou em mim, só que como não foi o suficiente, ela pegou uma faca e veio pra cima de mim. A minha prima escutou o grito, saiu pra fora e segurou a minha irmã. E eu, num ato de desespero, nem olhei pra trás, eu saí correndo, atravessei a rua e até na hora ia subindo um carro e o cara buzinou e eu passei o dia fora de casa. Só que, como todas as vezes, aleluia, nas nossas brigas, a minha mãe sempre ficava brava comigo. Era sempre contra mim que a minha mãe ficava, a minha mãe adotiva. Como se a minha irmã tivesse razão em tudo. E isso foi gerando um certo desconforto, porque eu cresci achando que eu era rejeitada ali dentro de casa, que eles não gostavam de mim. E aleluia, Jesus. Até que eu decidi, aleluia, Jesus, num dia que eu não suportava mais. Eu vivia muito sozinha, eu não tinha ninguém para conversar, eu não tinha... Eram poucas as pessoas que eu podia conversar e me abrir e contar o que estava acontecendo. Eu lembro que teve uma vez, aos 11 anos de idade, teve uma festividade na escola e a minha mãe não pôde. A minha irmã fazia faculdade e a minha mãe participava de tudo, as coisas da minha irmã, minha mãe participava de tudo, minha mãe tinha interesse em tudo, só que quando se referia a mim, a minha mãe não tinha tempo para mim. Essa era a realidade. E isso me marcou demais, aleluia, até que aos 11 anos de idade eu já não aguentava mais tanta dor, aleluia, eu já não aguentava mais tanto sofrimento, porque eu pedia a morte para Deus, porque eu chorava e eu falava para Deus que eu não sabia o porquê que eu tinha nascido, porque que Deus ainda me mantinha com vida, aleluia. E aos 11 anos de idade eu tentei suicídio, tentei tirar minha vida. Fiquei sabendo de uma planta venenosa que a minha mãe tinha no quintal de casa, e eu peguei essa planta, eu comecei a mastigar essa planta. Eu lembro que machucou todinha a minha boca, e a minha boca ficou que eu não aguentava comer nada, né, por causa que machucou tudo minha boca. E eu sentia um aperto muito grande no meu peito,
uma dor terrível, só que eu não falava nada pra ninguém, porque eu não queria contar que eu estava tentando tirar a minha vida, porque eu queria morrer. E isso foi o início de uma nova etapa na minha vida, porque aos 13 anos eu saí da casa da minha mãe, eu fugi da casa da minha mãe, e achando que eu iria resolver um problema, achando que seria a solução dos meus problemas, mas não. Porque eu fugi com um rapaz, achando que ele ia ser o homem da minha vida, era o príncipe encantado, aleluia. Ele fazia tudo o que eu queria, ele me dava as coisas e eu achava que isso era o suficiente. Só que no primeiro ano foi uma bênção, só que a partir do segundo ano já foi terrível, aleluia. Porque eu comecei a descobrir algumas coisas que não me agradavam e eu comecei a me colocar contra isso, e aí foi onde eu comecei a apanhar desse rapaz. Ele me batia muito e foram anos de muita luta, de muita tristeza, de muita provação, de muita dor, aleluia, porque eu não entendia o porquê que eu estava passando por aquilo. Eu questionava, eu falava que Deus não existia, que Deus não gostava de mim, que Deus não se importava comigo. Aleluia, Jesus. Até o dia que eu tentei mais uma vez tirar minha vida aos 15 anos. Cortei os meus pulsos, porque eu já não aguentava mais tanta dor, eu já não aguentava mais tanto sofrimento. Só que eu não consegui. Era como se Deus estivesse falando para mim: filha, eu ainda tenho uma promessa na sua vida. Eu ainda tenho algo para fazer na sua história. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Eu lembro que quando eu engravidei da minha filha mais velha, aleluia, filha desse primeiro casamento, eu achava que através dessa criança, através de eu engravidar, ele iria mudar. Ele iria parar de me bater, ele ia parar de me trair, ele ia mudar completamente. Mas foi bem diferente. Foi muito diferente. Aleluia, do que eu esperava, do que eu pensava. E ali começou a ficar muito pior, porque ele começou a me trair muito mais, ele começou a me bater muito mais, tanto que eu me recordo de uma vez que ele chegou em casa e ele viu 2 pratos a mais sujos, ele ficou muito violento, ele ficou muito bravo, porque ele queria saber quem é que tinha ido comer em casa, sendo que ninguém tinha ido em casa, e ele, era só eu e ele, eu que tinha sujado, mas na cabeça dele eu tinha levado mais alguém em casa e ele não aceitava. Aleluia, aquilo foi motivo para ele me bater. Aleluia, Jesus. Também lembro de uma vez que ele fazia tanta coisa, aleluia, Jesus, que me machucava, que me magoava. Eu lembro de uma vez que ele, aleluia, Jesus, ele saiu com outra e eu fui tirar satisfação e eu apanhei muito, porque ele não gostava, ele não aceitava que eu tirasse satisfação com ele, aleluia, aquilo era motivo, aleluia, para ele me abandonar, para ele ir embora de casa, para ele arrumar outra casa, aleluia, para ele continuar me traindo, aleluia, Jesus. Só que na minha cabeça eu amava aquele homem, na minha cabeça eu achava que ele era tudo para mim. Mas hoje eu sei que ele não era. Aleluia, ele não era nada. Aleluia. Ele só era fruto de um relacionamento abusivo, de uma pessoa carente. Aleluia. Que queria atenção, mas atenção de formas erradas. Aleluia, Jesus. E eu lembro que logo quando a minha filha estava para nascer, aleluia, eu ficava mais internada do que em casa, porque eu saía do hospital
ele me batia, eu voltava para casa, eu voltava para o hospital, aleluia, Jesus. Até que quando a minha filha estava para nascer, eu fui no consultório médico, né? E lá Deus colocou uma pessoa, um anjo, eu creio, para falar para mim de Deus, para falar que Deus queria falar comigo. E sabe, naquele momento que aquela mulher parou de frente de mim, começou a falar comigo que Deus me amava, que Deus queria falar comigo, eu olhei bem para ela e peguei e falei: Deus não se importa comigo não, Deus não me ama não, Deus já me esqueceu. Aí ela olhou bem para mim, pegou e falou assim: não, Deus não te esqueceu não, Deus te ama, aleluia, e Ele quer falar com você. Só que se você não está acreditando, faça um desafio, mas vai em tal igreja, tal dia, tal horário, porque lá Deus vai falar contigo. E eu não conhecia Deus, eu conhecia um Deus que de uma determinada religião, onde ele vinha em forma de pessoas mortas, né? Usando outros corpos, usando o corpo de pessoas vivas, aleluia, que hoje eu sei que não era pessoas mortas, era o próprio Satanás, aleluia, e que eles falavam muito mal de mim para minha mãe, aleluia, uma parte do meu inferno todo era por causa disso, com a minha mãe, porque eles falavam coisas que eu não estava fazendo, aleluia, Jesus. E eu lembro que eu saí, aleluia, ali naquele consultório, aleluia, tinha uma portinha, antes de entrar na sala do médico, eu saí, aleluia, olhei para o céu e falei para Deus: Senhor, se o Senhor existe, o Senhor vai ter que falar comigo nesse dia, nessa igreja, porque se o Senhor não falar comigo, eu nunca mais piso meu pé em igreja nenhuma, aleluia. Eu lembro que ali, aleluia, foi o primeiro momento que Deus começou a trabalhar na minha vida. E eu tinha feito um desafio no outro dia, eu fui, aleluia, levantei de manhã, teve uma briga muito intensa entre eu e meu ex-esposo, ele me deu uma surra e eu mesmo toda dolorida, toda corpo rebentado, ainda fui na igreja, porque eu tinha feito um desafio, eu tinha desafiado a Deus. E quando eu cheguei lá na porta da igreja, eu não precisei nem entrar para dentro. Ali na calçada, Deus já começou a falar comigo, aleluia. Eu lembro que naquele dia Deus falou tudo que Deus tinha para falar comigo, aleluia. Que eu ia ser muito feliz, mas que antes eu ia comer o pão que o diabo amassou 7 vezes, aleluia. E eu olhei para o céu, e eu comecei a falar para Deus: não, isso é mentira, porque como que pode, eu já sofri tanto, aleluia, vou sofrer mais ainda. Aquilo para mim, eu não queria acreditar naquilo, aleluia, que alguém poderia sofrer mais do que eu já tinha sofrido, aleluia, na minha infância toda, aleluia, com o desprezo da minha mãe, com o abandono da minha mãe de sangue, aleluia, com a rejeição do meu pai de sangue, aleluia, e tantas coisas que aconteceram, aleluia. E eu comecei a então falar: não, isso não vai acontecer, aleluia. Só que ali Deus falou para mim que eu ia ser muito feliz, só que antes eu iria comer o pão que o diabo amassou 7 vezes, e o dia que eu pedisse a morte para ele, ele mudaria a minha história, ele mudaria a minha vida, aleluia, Jesus. Ali Deus também havia falado, Deus também falou, aleluia, através do vaso dele, através da serva dele, que Deus estava dando um livramento de morte para mim, para minha filha, que tinha sido feita uma obra de macumbaria para matar eu e ela, aleluia. Porém Deus estava dando livramento, Deus estava quebrando essa obra de macumbaria que tinha sido feita para matar. E eu lembro que 3 dias depois eu fui internada, aleluia, e a minha filha nasceu, correu tudo bem com ela, aleluia, porém comigo não foi muito bem, aleluia,
porque, aleluia, no outro dia, não no dia da cirurgia, mas no outro dia, as enfermeiras vieram para me levantar da cama. Eu levantei, fui pro banheiro. Ali no banheiro começou a me dar vertigens, eu comecei a querer desmaiar. E as enfermeiras começaram a jogar água quente no meu rosto e me apressar para sair do banheiro, porque elas viram que eu não estava bem. Eu lembro que quando a gente saiu do banheiro, a primeira cama do quarto, eu cheguei ali na primeira cama, eu estava na segunda. Quando eu cheguei na primeira cama, eu já não lembro de nada. Eu lembro que quando eu voltei, as enfermeiras estavam à minha volta, chorando, e eu escutei um grito muito longe, aleluia, e eu lembro que a médica veio correndo na minha direção, aleluia, com o telefone na mão. Ela começou a segurar na minha mão e olhar para mim e falar assim: olha, filha, luta pela sua vida, luta pela sua vida, luta pela vida da sua filha, aleluia, não desiste da sua vida. Só que naquele momento, ela não sabia que eu não queria viver. Ela não sabia que, por mais que a minha filha fosse tão linda, não era o suficiente para me manter com vida. Aleluia, Jesus. E ela olhava para mim com um olho de ternura, com um olho de amor. E ela falava para mim: filha, não desiste da sua vida. Não desiste. Aleluia. E ali ela falou para mim que eu havia ficado 3 horas completamente apagada, parou o coração, parou tudo. Aleluia. E diagnosticada morta. Aleluia, Jesus. E aí depois, quando eu voltei, ela começou a fazer exames para saber o porquê que aquilo tinha acontecido. Aleluia, Jesus. E eu lembro que aos exames que elas fizeram, que a médica fez, constatou que o meu sangue tinha virado água. Para quem sabe o significado disso, sabe que é leucemia. Aleluia, Jesus. E ela começou a lutar, a correr atrás de bolsa de sangue para fazer uma transfusão de sangue em mim. Ali tiveram que pedir bolsas de sangue para fora do Brasil, porque na época não tinha aqui no Brasil. Isso aconteceu no ano de 2005. Aleluia. Ali no hospital em Santa Fé. Aleluia, eu não me recordo o nome do hospital. Aleluia, mas eu vou deixar depois ali na descrição o nome do hospital. Aleluia.